tropeça, mano. É difícil, hein, galera? Flamengo perde pro Bahia por 1-0 aí. Palmeiras vence com vários e vários lances polêmicos. É difícil, galera. A CBF, essa juizada do Brasil, tá muito difícil, tá? Opina o que você achou da partida do Palmeiras e da partida do Flamengo, ó. Felipe Luiz. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil, hein? Poupamos pra prioridade ao Brasileirão e não sei o quê. Saiu da Copa do Brasil. Libertadores foi ali, na risca. Brasileirão tá indo embora. Olha lá, hein? Abre o olho, hein, galera? Vamos ver o que a rapaziada do Sport TV aqui vai falar sobre essas partidas, sobre os lances polêmicos e sobre o Flamengo também. Inscreva no canal, deixe seu like, opina se você curtiu aí essa partida. Óbvio que não, né, mano? Só os anti-rubro-negro que devem estar felizes da vida aí. Você também é anti-rubro-negro, comenta pra dar aquela zoada aí. Beleza? Saudações rubro-negros. Bora lá. Então, os nossos debatedores de hoje, Luciano Melo e Bruno Cantarelli. Bom dia, Luciano. Bom dia, Barreto. Bom dia, Cantarelli. Quer levar um cartão amarelo preventivo já para começar o programa de hoje, não? Impossível fazer esse destaque de hoje sem citar a arbitragem. E rapaz. mais do que falar de um lance e outro, a gente vai falar de todos eles aqui. Acho que chegou a hora da gente debater com mais seriedade mudança estrutural no comando da arbitragem, né? Teve uma mudança grande em fevereiro desse ano, feita pelo Edinaldo Rodrigues, então presidente da CBF. Ele demitiu o CNM, que comandava a comissão, e colocou um conselho formado por 7 pessoas, uma comissão coordenada pelo Rodrigo Martins Sintra, que ainda tinha consultores internacionais, né, que nem moram no Brasil, Sandro Meirahit, o Nicola Rizzoli, Néstor Pitana, que ficavam dando opiniões por videochamada sobre alguns lances posteriormente. Essas opiniões não são mais publicadas no site da CBF, faz 40 dias que isso não acontece. E essa comissão coordenada pelo Rodrigo Martins Sintra não conseguiu evoluir, o trabalho é muito ruim esse ano. O Samir Chaldi entrou em maio na CBF, né? Não foi ele o responsável pela formação, por essa mudança na comissão de arbitragem, mas no momento em que a nova presidência da CBF faz algumas mudanças estruturais, como por exemplo a do calendário anunciada na semana passada, é muito urgente a gente debater como é que vai ser feito com a arbitragem, porque a forma como está a arbitragem de elite no futebol brasileiro deixa muito a desejar, é muito abaixo do que a gente espera por uma competição desse tamanho. Bruno Cantarelli, mão para trás para falar com Vossa Senhoria, por favor. E bom dia. Bora aqui, ó. Tem que ser assim. Mas às vezes o cara faz um absurdo e bota a mão para trás. Né? Se botou a mão para trás, pode saber que está falando absurdo. É que nem a carioca falando com todo respeito. É o preâmbulo para te desrespeitar. É por aí. Agora, ô Barreto, né? Luciano, bom dia Barreto, bom dia galera de casa. Quando você tem uma pergunta que é difícil de responder, eu vou fazer uma pergunta aqui e queria que alguém me respondesse. Qual é o melhor árbitro do Brasil? Isso é complicado. Eu já falei do Klaus, mas o Klaus esse ano não está merecendo, não. Ramon Abate Abel, que vai estar no centro das discussões de hoje, era o melhor. a Copa do Mundo. Era tratado como melhor até o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, ele era tratado como melhor. Como você não tem opções para responder, e você não responde assim porque, tem vários grandes árbitros, e, né, todos no mesmo nível. Não, você não responde porque você não tem opções. Você não tem só poucos grandes árbitros, você tem poucos árbitros. O PC Oliveira, a gente vai rodar daqui a pouquinho, né, o desabafo que o Marlon fez no sábado, depois do jogo do Grêmio. Ele citou nominalmente o PC, que aí fez algumas considerações. Ele não fez nenhuma acusação ao PC, não. Mas como citou nominalmente, né, a gente deixou o PC falar sobre... E o PC fez uma análise mais aprofundada, assim, porque o Marlon pede profissionalismo, né? A profissionalização dos árbitros. E o PC disse o seguinte, olha, nós temos hoje 15 árbitros com nível para apitar a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito pouco. E quando a gente fala em equipe de arbitragem hoje, gente, aumentou muito. Uma equipe de arbitragem hoje é maior do que um time de futebol. Você precisa de 14 caras. Outro dia eu me espantei, teve um jogo que eu narrei no Premier. Estava Heber Roberto Lopes como árbitro auxiliar do árbitro de VAR. Então, assim, você tem ali o auxiliar do árbitro de VAR, tem o quarto árbitro e por aí vai. É um mercado que aumentou e todo mundo precisa estar qualificado para operar vídeo, qualificado para falar num sistema de áudio, para apitar o jogo, tomar decisões importantes, muita coisa. Mas quando tem uma pergunta que, né, você pode responder com facilidade quem é o melhor jogador do Brasil, você vai ter opções, a gente vai debater. Quando você tem uma pergunta que a resposta é vazia, eu acho que mostra bem o momento que a gente está vivendo da arbitragem no Brasil e, de fato, é algo para se preocupar. Eu vejo a CBF se reestruturando em outros aspectos. Eles apitam melhor fora, né? Quando eles saem daqui, eles apitam melhor. Até essa Copa do Mundo de Clubes, os brasileiros foram elogiados. Sim. E aí tem
fora é menos... Não, para mim, por isso que eu tô falando que eu acho estrutural. Eles são menos a gente opressor não tem do que grandes aqui, né? opções aqui, não são grandes árbitros, mas é estrutural. Eles são incentivados a apitar mal. Mas aí uma outra coisa também, aí os times e técnicos e jogadores caem nessa falácia, na minha opinião, de não, é um sistema prejudicando tal clube. Né? Porque não é. Porque quando o clube é beneficiado, isso nunca é dito pelo técnico de quem foi beneficiado. Pô, hoje a gente venceu, mas hoje eu fui beneficiado aqui, meu gol foi irregular. Não aparece para dizer, só aparece quando perde. Qualquer clube é assim. Né? O Barreto falou sobre a situação do Abel Ferreira, uma situação que incomoda. O Abel é um cara que reclama muito da arbitragem. Quando é beneficiado, como foi o caso de ontem, não há uma palavra dele sobre o benefício. Ainda há uma reclamação sobre a arbitragem. Né? Então, assim, fica difícil, cara, porque você não consegue também defender jogadores e treinadores. Ontem, por exemplo, teve alguns lances no jogo entre Flamengo e Bahia, por exemplo. Achei as duas expulsões foram merecidas. Também achei. Né? Bem merecidas, assim. E você vê os jogadores reclamando. E até jogadores, às vezes, eu entendo a questão ali, por exemplo, o Jorginho, um cara europeu que tem que exercer um nível, uma liderança no Flamengo, a torcida vai cobrá-lo disso. Pô, ninguém fala com a arbitragem. Esse ponto é chave, Cantarelli, pra mim. O torcedor brasileiro, ele cobra o jogador, o treinador e o dirigente dele a reclamar da arbitragem. Exatamente. Quantos times, atualmente, a gente está vendo esse fim de semana aqui, o nosso time só tem jogador frouxo, não fala com o árbitro. O nosso dirigente é ruim de bastidor. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Então, tem todo um ambiente que incentiva o jogador, o treinador, o dirigente. Por exemplo, o Boto ontem foi reclamado da arbitragem de outro jogo. Sim. O Flamengo perdeu o jogo por demérito dele, méritos do Bahia. E depois do jogo, o Boto foi reclamado do árbitro do Palmeiras e São Paulo. Porque ele é incentivado a fazer isso. Senão ele vai ser chamado de omisso, de frouxo. Sim. E não é só a torcida do Flamengo, não, tá? Os torcedores, em geral, no futebol brasileiro, incentivam jogadores, treinadores e dirigentes a reclamar da arbitragem o tempo inteiro. E aí o Felipe Luiz, que não fazia isso, na última entrevista disse, quando a gente soube que era o Ramon Abate Abel, já percebeu que ia dar confusão. Você acha que uma declaração dessa atrai a simpatia do árbitro? Não, também não. Né? Os jogadores, e o Marlon fala disso também na entrevista dele, né? Tem um relacionamento ali que também passa pelo lado pessoal. Sim. O Felipe um guarda a pinimba do outro. Nos últimos jogos, o Felipe Luiz está ficando um pouco o que você disse com todo respeito, vem de respeito. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas ele tem falado direto. Ontem, mais uma vez, o jogo do Flamengo não foi influenciado pela arbitragem, o resultado. Foi influenciado pelo Danilo, pelo Olacian, pelo Samuel Lino, que perdeu o gol, pelos méritos do Bahia. Mas o jogo de ontem não foi influenciado pela arbitragem e o Felipe Luiz voltou a reclamar da arbitragem. E depois a gente vai falar de campo, a perda da liderança também do Flamengo não é consequência. Ontem, no caso, foi dada os 2 jogos, né? Mas a perda da liderança do Flamengo é consequência do mau aproveitamento dos jogos em casa. O Flamengo empatou os últimos 3 jogos no Maracanã. E o time que quer ser campeão ele tem que vencer os jogos em casa, né? Se tivessem sido os 3, ao invés de ter empatado, estaria bem à frente do Palmeiras. Então, assim, tem muitas coisas para a gente analisar. E eu acho que o que a gente tem que parar hoje não, existe um sistema. Porque daqui a pouco você vai chamar um time de chorão, né, como já aconteceu no passado. Porque o sistema... E daqui a pouco você vai ser o chorão. O sistema não quer prejudicar o seu time. Contra tudo, né? e contra todos, etc. É sempre assim, contra o meu rival, contra quem eu estou lutando diretamente por uma posição, contra não, a favor, né? De um desses ou do líder do campeonato. Isso tudo contra mim, sempre. Prejudicado sou eu. Não, por o fato exemplo, é que eu sou roubado. As pessoas não falam assim, tem erros, é um assalto contra o meu time. Que foi o que o Marlon falou e eu reparo que a gente pode fazer, né? A fala dele. A gente vai rodar nesse bloco ainda, tá? Antes de entrar no conteúdo dos jogos. Dizer que o Grêmio foi roubado, esse termo é perigoso, né? Porque ele indica dolo, ele indica né? Que o árbitro quis fazer aquilo, má fé. E outra coisa, ele faz uma conta de 16 ou 17 pontos que o Grêmio perdeu. Mas ele não faz a conta de quantos pontos o Grêmio pode ter ganhado. Então, nunca é assim, né? Você nunca olha para os pontos que podem ter te beneficiado, embora ele tenha sido justo ao dizer amanhã o Bragantino é que vai ser o prejudicado, hoje é um, hoje é outro, mas os momentos em que o Grêmio foi beneficiado, ele acabou não lembrando. Mas, enfim, é um desabafo importante, porque não fica só nessas questões de eu fui prejudicado, fala de profissionalização. A gente roda agora dentro dos nossos quadros. Qual que vocês imaginam que foi o fato da rodada? Né?
Fato é que os árbitros erraram muito nessa rodada. Muito. Desde esse momento aí. Esse momento teve um aspecto curioso, né? O PC Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, fez uma avaliação na hora. Vergonhoso. Dizendo que não tinha visto o pênalti. E se corrigiu no troca de passe. Dizendo, olha, olhando as imagens com calma, percebo que foi um ato, não sei se ele chamou de brusco ou bruto, né? E que marcaria o pênalti. Esse é o Marlon, no lance que decidiu o confronto do Bragantino contra o Grêmio. O Grêmio que já tinha o Kahneman expulso, né? De uma forma que a gente não conseguiu entender. Isso aí, desculpa, mas isso aí é surreal. E aí tem esse erro aí. Mas esse é o lance, assim, eu sou contra falar, né, enfim, sem falar de erro, mas é um erro tão gigante. Isso aí eu acho que é o pênalti mais bizarro não marcado nos últimos anos. Do Arthur Cabral é pênalti e tudo mais, você pode achar ali que ele desaba, enfim, eu acho muito pênalti. Aí mostra um pouquinho também do ambiente que se cria para árbitro no Brasil. O árbitro é bloqueado na ida ao VAR, ele não consegue passar. Para mim, o primeiro amarelo do Alter é justo, esse segundo eu acho exagerado. O primeiro amarelo, ele chega com o dedo em riche no Não pode se posicionar na frente do árbitro que vai rever uma imagem, gente. Tá demais. E olha aí, ó, a regra de só o capitão fala. Onde ela foi parar? Esse é exagerado, esse segundo amarelo, né? Esse tipo de lance aí acontece toda hora. Esse empurra dentro da área, se der cartão para todo mundo, não para ninguém em campo. Né? Bom, enfim, é um acúmulo de erros de arbitragem que marca a rodada. E, olha, a CBF publicou uma nota, né, sobre a atuação da arbitragem neste fim de semana. A Comissão de Arbitragem informa que os árbitros centrais e de vídeo, né, o VAR, das partidas de Red Bull, Bragantino e Grêmio, São Paulo e Palmeiras, serão condicionados a treinamento. Essa também é uma punição que deixa o torcedor insatisfeito. A reação é sempre assim, uma condicionada a treinamento. Só que é o seguinte, gente, não tem como buscar ponto de volta, não dá. Né? Errou em campo, errou. A punição... E aí, você vai fazer o quê? Eliminar os caras do futebol? Nunca mais você pode apitar um jogo. Abrir o processo criminal. Aí piora, que aí você vai puxar um... Enfim, não tem. A CBF reconhece que os caras erraram. A nota diz basicamente isso, né? Mas os caras não podem errar toda a rodada, aí você afasta o cara que errou. Aí ele é reciclado, daqui a pouco ele volta. É que também a expressão condicionados a treinamento é vaga, né? A gente não sabe que treinamento é esse, como ele é feito. Quanto tempo vai ficar fora da escala? Os caras não são funcionários da CBF, né? Então tudo isso entra na cobrança principal que o Marlon faz na entrevista que eu citei tantas vezes e a gente vai rodar agora. Olha, o Grêmio, o futebol porto-alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, a gente não tem nem profissionalização dos árbitros. Profissionalizar e melhorar os árbitros. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso é sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado, temos o nosso demérito dentro de campo também de muitas vezes errar, tudo, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio, o Sport já foi prejudicado, outras equipes já foram prejudicadas também. Na próxima rodada vai ser o Bragantino prejudicado. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio, e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. O problema é que isso se repete. Ele já disse que não foi pênalti. Não, exatamente isso. Ele já disse que não foi pênalti, mas isso não vai voltar atrás. Porque depois a pressão dos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Esse é o pedido que eu considero o mais relevante. Né? CBF profissionaliza os árbitros. Já está ficando na cara que se os árbitros, né, que são cada vez mais necessários em quantidade e qualidade, é bom repetir isso, né? Eles não podem ficar se preparando para arbitrar por conta própria. Eles têm que estar sob o controle, sobre o comando. Controle é outra coisa. Eles têm que estar sob o comando de quem organiza o campeonato. Os jogos de domingo deram mais peso ainda a essa declaração feita no sábado à noite, né? Deram mais razão ainda. Por exemplo, a gente não fala com relação aos árbitros sobre coisas que os jogadores reclamam muito. Que eles viajam muito, que eles têm que apitar jogos correndo muito em gramados ruins. Pesa para eles também. Aconteceu com o Felipe Fernandes de Lima esse fim de semana, né? Apitou o jogo do Corinthians no sábado à noite em São Paulo. Foi apitar um jogo amador em Brumadinho, Minas Gerais, no domingo de manhã, passou mal. Um árbitro de Série A. Privação de sono, uma coisa que o Abel Ferreira levantou outro dia. Imagina, esses hábitos. E os hábitos até aquela coisa, né? Que o futebol brasileiro inventou, que hábito de um estado não pode apitar jogo do time do mesmo estado.
Os caras viajam pra caramba, eles não apitam só jogo de Série A, né? Apitam um da Série A hoje, como você diz, vai pra Brumadinho depois, Amador, né? Vai apitar. Ganhar dinheiro, amador. Né? Enfim. Cara, toda hora. Se lance vai passar o programa inteiro, eu vou ficar aqui impressionado, Vai cara. passar várias vezes hoje. Assim, Vai passar daqui a pouquinho. Eu queria... qual é o argumento, assim, não vou dar o pênalti? Qual é o argumento do Ramon Abate-Abel, né? Aquilo ali não é pênalti pra ele, assim. E do VAR, assim, não... Olhei e achei um lance absolutamente normal, assim. Aliás, a gente está de olho, né? Para saber se os áudios vão ser divulgados. Sim. Já tem a nota, né? Então, pela nota, a CBF já... o que o PC explicou ontem. É o quê? Um contato normal? O procedimento Se bem que nesse lance, tem sido só divulgar o áudio quando o árbitro vai ao monitor. Nesse caso não houve, né? Esse E aí, era o na teoria acréscimo. seria só, a CBF deve mandar isso só para os clubes envolvidos, não deve divulgar no site como ela faz em lances nos quais o árbitro vai ao monitor. Mas seria bom a gente saber também por que não chamou. Para mim não é questão do VAR chamar ou não chamar, é o peso do lance. Bom, vamos adiantar, né? A gente foi fazer trocado hoje. Puxa a nota 0, porque ela já está em looping. A atuação da equipe liderada pelo Ramon Abate-Abel merece nota 0. E assim, né? Tá ali, ficou um 10, ele não leva a nota 10. Tira essa taxa aí pra não confundir. Em cima tá certo. Leva a nota 0. Acho que a gente tem que olhar também o conjunto, né, gente? Se o cara foi escalado para esse jogo, é porque ele é considerado pela CBF um árbitro de alto nível, capaz de comandar um clássico, com muita tensão dos dois lados, com o São Paulo tentando se recuperar no campeonato, com o Palmeiras tentando assumir a liderança. Esse jogo vai ter confusão, vai ter lance difícil, vai ter bolinho, vai Esses ter dois reclamação jogadores aí, Luciano e Gustavo Gomes, estão entre os dois que mais reclamam. A gente estava falando aqui, os jogadores são incentivados. E tem rival time, o Gustavo Gomes no meu time. São dois dos maiores que reclamam o tempo todo. Auxiliares de arbitragem do futebol brasileiro. Só que auxiliar de arbitragem só a favor do time dele. Né? Vai ter que lidar com o Luciano, vai ter que lidar com o Gustavo Gomes, vai ter que lidar com a pressão da torcida. E vai dos treinadores. E vai ter que acertar, gente. Ele está aí para acertar. É assim como a gente vai cobrar do jogador. Né? Se o jogador do São Paulo comete um erro decisivo e o time perde, se o jogador do Palmeiras não consegue virar o jogo, a gente vai cobrar do Abel, que está ali atrás, reclamando. A gente vai dizer que dirigiu mal, que trocou mal. Todo mundo aí está sob pressão. Então, o árbitro tem que ter o nível desse jogo. Né? E a equipe comandada pelo Ramon Abate-Abel se envolve no maior equívoco, no maior erro da rodada. Conjunto de equívocos, né? Esse é o maior. E o pênalti, né, salta aos olhos como o maior erro de arbitragem dessa rodada. É isso aí, galera. Infelizmente aí o Flamengo, né, além de não vencer, contou com essas lambanças aí da arbitragem aí, né, do jogo do Palmeiras também, que deveria ter tomado 3-0. Não sei se ia fazer o gol de pênalti, mas enfim, né, a chance de fazer o terceiro gol do São Paulo seria maior, né, e talvez o rumo do jogo teria mudado, mas graças aí ao juiz, né, e à arbitragem, o Palmeiras conseguiu sair com os 3 pontos. Mas o Flamengo também não fez o trabalho de casa, então não adianta botar a culpa em outro, já que nem o Flamengo faz seu próprio trabalho, né? Enfim, galera, se inscreva no canal, deixe seu like. Enfim, vamos para a próxima partida agora, né? Tem que vencer do Palmeiras, hein? Aquele abraço e saudações. Valeu!